Oi, povo lindo do meu coração! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E as palmas? Vim trazer o vídeo pra vocês, parte 2. Espero que vocês gostem bastante, tá bom? Eu vou dar continuidade do vídeo anterior. E quem não viu ainda, que caiu aqui de paraquedas, já vai lá nos meus vídeos, já vem o parte 1 e os outros vídeos que eu tenho por aqui, tá bom? Bom, antes que eu me esqueça, quem quiser me acompanhar o dia inteirinho, desde o momento que eu acordo com cabelos nas alturas, né? Linda como sempre. Já me segue lá no Instagram, ou melhor, aqui no Instagram que eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês, tá? Eu espero que vocês me sigam lá e voltem correndo aqui pra assistir o vídeo, tá bom? E lembrando, já curte, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no meu canal. Chama toda a família de vocês pra assistirem o vídeo, tá bom? Porque é uma história muito linda, muito emocionante. Eu tenho certeza que você vai sair daqui moldado, que você vai sair daqui totalmente diferente do que você entrou. Porque por mais que tenha sido comigo 1 ano, mas parece que foi ontem. E é uma história, assim, de vida maravilhosa. É um milagre imenso. Bom, agora eu vou pra parte que vocês querem, né? Pra parte que vocês amam. No outro vídeo, eu parei na parte que eu cheguei no hospital, internei, já estava em jejum pra fazer a cirurgia, pra tirar a Helena. Porém, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então agora eu vou entrar no assunto novamente para vocês poderem saber. 7 meses se passaram e por que eu vim trazer esse vídeo só agora? Gente, isso é um assunto que ainda dói bastante, que querendo ou não, ainda demora um pouquinho para cicatrizar. E assim, como eu tenho Instagram, sempre tô falando alguma coisa, no meu WhatsApp também. Então, às vezes eu acho que isso torna cansativo para as pessoas que me acompanham. Porém, nem todo mundo me acompanha, nem todo mundo sabe como que aconteceu. E algumas pessoas têm curiosidade, não têm coragem de me perguntar, outras têm coragem de me perguntar, mas a história é longa, eu tento abreviar, mas eu sou muito enrolada. E foi assim que aconteceu. Parei. O meu esposo estava trabalhando, eu comecei a fazer os exames bem, acho que umas 10h30 da noite, até 5h30 da manhã diretão. Ressonância, todos os exames possíveis. Os médicos deixaram certo que eu ia fazer a cirurgia no mesmo dia. A cirurgia para tirar a Helena. E daí pediram para me chamar alguém da família para ficar comigo e tal. Liguei pro Bruno, nisso, até que eles foram me falar, já era umas 10h30, 11 horas da manhã. Liguei pro meu esposo, daí eu não consegui falar com ele, minha sogra ligou e ele foi de serviço, veio pra casa e foi pra lá pro hospital pra ficar comigo. Naquele dia a gente ficou bem apavorado, porque eu fiquei com medo da Helena nascer e ela não tinha roupa, não tinha tamanho, não tinha peso, não tinha nada. E o medo era tremendo. Mas aí a todo tempo a gente estava bem confiante que ia dar certo. Eu não sabia ainda que era câncer, eu não tinha noção que tumor, massa, poderia ser câncer. Eu não tinha conhecimento nenhum da doença, leiga total. E daí naquele momento eu fiquei bem confiante. Aí quando foi mais ou menos umas meio-dia, a gente ficou bem preocupado. Ai, mas e aí? Eu fiquei em jejum de 3 horas da tarde do dia anterior. Aí quando foi umas 6 horas mais ou menos do outro dia, né? Aí falaram pra mim, os médicos entraram, acho que uns 6 a 7 médicos entraram no meu quarto. Falaram pra mim que tinham conversado com os médicos de São Paulo, que eles iam esperar um pouquinho. Porque como o meu rim, a minha dor era o quê? Que o meu rim esquerdo já tinha parado, eu não conseguia fazer xixi, o meu xixi saía muito forte e a neném tava muito grande, o tumor muito grande, então os dois pressionavam o meu rim já estava parando, por isso aquela dor imensa que eu sentia. Aí decidiram colocar um catéter pra fazer todo o trabalho do rim e eu ficar mais de boa, né, ficar sem dor nenhuma. Ficaram estudando, falaram, mas isso não vai ser hoje, tal e tal. Beleza. Ficamos nessa de não vai ser hoje, durante 5 dias. Nesses 5 dias, o que aconteceu? Eu comecei uma dieta totalmente líquida, porque o meu intestino também já tinha parado. Tinha parado o meu intestino, não conseguia fazer xixi direito. E daí tava todo um processo. E eles estavam bem preocupados. Então, esperamos 5 dias com tudo isso
eu ficando enorme, igual uma bola, parecia que eu explodi de tão inchada. Vou tentar deixar uma fotinha por aqui. Vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir, porque eu ainda não manjo muito bem de edição. Tudo bem. 5 dias depois que eu estava internada, o Bruno lá comigo todo o tempo, graças a Deus, eles decidiram fazer essa cirurgia. Até então falaram que ia ser de boa, tal e tal e tal. Beleza, fui fazer a cirurgia. E daí a cirurgia durou acho que em torno de 2 horas, 2 horas e meia por aí. Durante esse período o Bruno ficou... esqueci o lugar. Mas ele ficou em um lugar que é tipo uma igreja que tem dentro do hospital. Fugiu da cabeça agora. Mas enfim, eu tenho certeza que vocês entenderam. E ele ficou lá, naquele lugar lá, durante toda a minha cirurgia. E depois que eu fiz a cirurgia, fui pro quarto. Fui pro outro lugarzinho lá. Tipo um quartinho que tinha bastante gente até eu recuperar os movimentos, para ver se estava tudo bem ou se ia dar alguma reação. E daí quando eu abri o olho, assim, eu já vi diretamente ele ali na porta me esperando. Eu fiquei muito feliz, porque é muito bom nessas horas a gente ver um rosto conhecido e saber que ele estava ali me esperando, foi assim gratificante. Aí eu fui pro quarto, achei que já estava tudo bem. E eu falando, eu vou poder ir embora. E o médico, sim, se for só isso, por mim você já está liberada para ir embora. Eu fiquei assim, super uau, super contente. Daí fui, chamei o médico, os outros médicos, perguntei pra eles, e aí, como vai ficar? Eu já posso ir embora? Falou, a gente vai tentar te passar por uma consulta amanhã lá no HC, que é o Hospital do Câncer de Maringá, que no momento eu não sabia. Eles só falaram HC e não me explicaram nada. E daí eles falaram, vamos tentar passar você por lá. E se lá eles te liberarem, tá tudo bem, mas você vai só fazer uma consulta e vai voltar pra cá e tá liberado. Falei, que bom, ok. Nesse meio tempo de 7 dias, a minha mãe tava vindo, já tinha vindo do Maranhão, tava em Campinas, na casa da minha irmã, Sumaré, tava lá e já tava querendo vir pra cá pra minha casa, já era pra vir pra cá pra minha casa. E daí, quando foi no dia 28, a minha mãe chegou no hospital. E no mesmo dia que eles conseguiram uma consulta pra mim no HC, aí minha mãe chegou bem no mesmo dia e ela trocou com o Bruno vinha pra casa e ela ia ficar lá comigo, porque ele já tava 8 dias sem ir trabalhar, né? Faltou diretão. Nisso, quando a minha mãe me viu, ela abriu a boca a chorar, chorou. Mas por que ela chorou? Pra mim, ao meu ver, naquele momento, ela tava chorando porque assim, nossa, tô muito emocionada em ver minha filha super linda, grávida, tal. E já fazia 2 anos que nós não nos víamos. E quando ela chorou, mãe, para com isso. Eu linda e fina, né? Super feliz porque ia vir pra casa, ia poder comer novamente, né? E não era bem assim. Minha mãe tava chorando porque ela sabia que de trás daquele inchaço, por trás de tudo aquilo, tinha uma coisa bem séria que eu não tava conseguindo enxergar. E então, ela chorou muito, tal, pulamos essa parte, ok. Aí eu fui pro hospital fazer uma consulta. Fui com a minha mãe, né, linda e fina. Minha mãe, eu perguntei pra eles se minha mãe poderia ficar comigo, poderia. E eles falaram, sim, ela pode ficar com você aqui e tal e tal. Aí nós fomos pra consulta. Nisso, quando chegamos lá, e o Bruno já era pra vir embora. Tipo, minha mãe chegou e trocou com o Bruno, né? Aí eu me despedi do Bruno, tal, fui pro HC. Quando eu cheguei no HC, eu vi todo aquele pessoal lá, umas pessoas que já estavam fazendo quimioterapia, então eu já tava sem cabelo, tal. Eu olhei tudo aquilo ali assim, eu falei, que hospital é esse, né? Mas não entendi. Fui dar os papéis pro recepcionista. E ele falou pra mim o seguinte, falou, meu amor, você vai ter que ficar internada. Mentira, ele não falou meu amor. Ele falou, você vai internar. Porque ele era muito grosso, muito mal educado. Mas voltando, né? Porque não é esse o caso. Você vai ter que internar porque essa papelada toda... Ai, meu Deus, tô batendo tanto no tripé que tá balançando esse negócio. Já tá aqui só no ponto de internar. Eu falei, não, bati o pé. Eu falei, não, meu amor, é uma consulta só. Não vai internar. Aí ficou naquele. É internar, é consulta. Até que eu falei, tudo bem, então já que é pra internar, ok. Aí eu fui, subi pro quarto. Falei, antes minha mãe falou com assistente social, porque eu tinha deixado todas as minhas coisas no outro hospital, né? Tipo sabonete, toalha, cobertor, essas coisinhas assim. Tinha deixado... Marcelo tá me mandando mensagem, depois eu respondo, amiga. Quando eu entrei no quarto, tinha uma pessoa muito especial, muito mesmo. A minha amiga Regina. Não digo que ela perdeu pra doença, eu digo que ela foi libertada, porque ela sofreu demais. Então, graças a Deus, Deus libertou ela daquela vida. Ela tinha muito nódulos na cabeça
nos ossos, deu metástase e entre outras coisas que não vem ao caso. Mas quando eu cheguei no quarto, que eu vi ela, cara, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Essa menina tá com a cabeça raspada, deve estar com câncer. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu já fiquei meio que na defensiva. Aí daí ela foi, me ofereceu uma bolacha. E eu, há mais de uma semana, uma dieta só líquida. A menina me oferecendo uma bolacha, a vontade de comer vinha aqui. Aí eu, com orgulho, fiz o quê? Não, muito obrigada, Deus abençoe. Por quê? Porque antes eu era uma pessoa muito, muito egoísta. Eu tinha nojo das pessoas sem nem conhecer. E assim, ver ela daquele jeito, parecia que se eu comesse eu ia pegar aquela doença. No meu pensamento era isso. E foi o que eu fiz. Não quero. Me afastei um pouquinho. E daí quando ela falou assim, é que eu tô internada porque eu tenho uns nódulos e tal. Aí eu respirei, eu falei, opa, é nódulo, não é câncer, então tá tudo bem. Porque eu não sabia que era a mesma coisa, enfim. Passou acho que uns 10 minutinhos depois que eu cheguei no quarto, o médico veio falar comigo. O médico enxerido, porque ele não ia cuidar do meu caso, eu não sei o que ele tava fazendo lá. Mas enfim, voltamos ao assunto. Ele chegou lá, né, com um sorrisão de orelha a orelha, e falou, nossa, você está grávida de gêmeos. Eu falei, de gêmeos? A minha mãe, o que, doutor, de gêmeos? Ele falou, sim, porque tá tão grande que tá do tamanho de um bebê. Aí eu, que tá grande que tá do tamanho de um bebê que eu não tô entendendo? Como assim? O que você quis dizer? Aí ele foi me explicar, falou, meu amor, você não tá entendendo, você está com um tumor tão grande que tá do tamanho de um bebê. Aí eu falei, tá. E o que isso quer dizer? O que é esse tumor? Aí ele falou, bom, tumor é câncer e você tá com câncer e nós não sabemos o que vamos fazer. Vamos tentar salvar sua vida. E eu falei, e a minha filha? Ele falou assim, bom, sua filha não é prioridade, prioridade aqui é a sua vida. Nós vamos tentar salvar pelo menos a sua vida. E daí eu engoli seco aquilo e ele falando um sorrisaço. Eu engoli seco tudo aquilo que ele me falou. E daí respirei, tentei me segurar porque minha mãe tava ali ao lado. E bem na hora, assim, Deus agiu. Cara, é incrível, porque Deus, ele agiu muito, muito detalhado na minha vida. Assim, vendo hoje cada detalhe, eu penso, Senhor, como que você foi genial, como que você foi magnífico, como que você fez isso? Porque, cara, naquele momento que eu recebi a notícia, o médico saiu e na mesma hora minha mãe olhou assim pela janela e falou assim, Pingo, que meu apelido é Pingo, né? Muito lindo, enfim. Pingo, minha filha, o Bruno tá ali. Aí eu falei, mãe, o Bruno? Ela falou, o Bruno. E eu coloquei a cabeça assim pela janela, que eu tava acho que no terceiro andar, ele lá embaixo. Aí daí eu já desabei, né? Não tinha nem como. Eu já desabei e ele, calma, calma. E ela sem entender por que eu tava chorando. E ele, calma, respira que vai passar. Você vai ficar bem, tudo isso vai passar. E ele não podia subir pra falar comigo, né? Porque por um acaso eles passaram naquele hospital pra pegar um outro paciente pra vir embora. E daí, naquele meio tempo que ele tava esperando, ele me viu ali na janela. Viu minha mãe na janela, minha mãe viu ele, daí, enfim. Aí minha mãe, que foi? Eu falei, mãe, vai lá falar pra ele o que o médico disse. Ela, tá, mas o que o médico disse? Eu falei, mãe, como assim o que o médico disse? Falou, tá, minha filha, mas o que o médico disse? Eu falei, mãe, o médico falou que eu tô com câncer. E ela falou, o quê? E ficou assim, sabe? Deu o quê? Eu falei, sim, mãe, agora, por favor, vai lá falar pro Bruno. Aí daí ela, sem entender nada, ela saiu assim, meio pasma. Eu perguntei pra mãe da Regina. Falei, a senhora ouviu ou foi só eu? Tipo, naquele momento foi... Eu me apeguei a uma última esperança que tivesse sido coisa da minha cabeça, né? E ela falou, não é coisa da sua cabeça, sim. Ele falou isso mesmo que você ouviu. Aí minha mãe saiu pasma, sem saber o que fazer, sem sentido. Aí daí eu falei pra ela, falar pro Bruno. Quando ela foi falar pro Bruno, ela chegou pra ele e falou assim, Bruno, minha filha falou que tá com câncer. Em momento algum ela falou que o médico tinha dito. Tipo assim, Deus naquele momento tampou o ouvido dela pra ela não ouvir aquele choque. E fez só eu ouvir, sabe? Minha mãe tava ao meu lado e a mãe da Regina tava na porta do quarto e a minha mãe não ouviu. Ela tava segurando na minha perna, fazendo carinho assim em mim, quando o médico chegou e ela não ouviu. Então assim,
Deus, ele trabalhou muito na minha vida. E naquele momento que a minha mãe saiu, aí eu desabei. Aí eu joguei pra fora tudo que eu tava segurando, tudo que tava entalado, tudo que eu não conseguia enquanto ela tava ali, porque eu tava com muita dó dela. E daí eu desabei total. E passou uns 20 minutos mais ou menos depois, um outro médico veio falar comigo, que era o médico que me acompanhou, que é o Dr. Luiz Arthur, é o doutor da quimioterapia, né? O médico da quimioterapia, um dos donos do hospital, veio falar comigo, falando assim que o meu quadro ele estava muito avançado, o tumor ele estava crescendo a cada segundo que eles perdiam.